pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, esse aqui vai ser o vídeo de número 1 dos vídeos que eu irei gravar aqui pro YouTube. Eu vou fazer uma playlist sobre dicas de cultivo para amadores, tá? Para pessoas que estão iniciando com a sua coleção, iniciando a cultivar plantas, e isso vai ser de grande serventia, pelo menos porque eu tenho pra mim, quando eu comecei lá atrás, eu não fazia ideia de como cultivar plantas, então eu matei muitas plantas, tive muitas decepções, e aí eu cheguei então à conclusão agora, né, que eu tenho muito mais experiência, afinal de contas são 5 anos cultivando plantas, que eu consigo conciliar orquídeas, folhagens, cactos e suculentas no mesmo cultivo, claro, de formas diferentes, mas que eu segui essas regrinhas que foram me ajudando muito ao longo dos anos, tá bom? Para introduzir então esse vídeo, eu quero dizer que para se ter uma planta é necessário entender o seu ciclo de vida. Toda planta tem um ciclo muito específico e cada ciclo, né, é único, digamos assim. Até dentro de um gênero, cada planta daquele gênero pertencente vai seguir um tipo de fase, né, durante um período de um ano. Tem orquídea, eu vou utilizar o exemplo da orquídea porque eu acho que vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem. As catleias, por exemplo, né, elas têm um período de um ano aí, onde o ciclo de vida dela é crescer, enraizar e florescer. São 3 estágios que basicamente toda catleia segue, né? Então nesse período, por exemplo, que ela tá crescendo, né, tá surgindo um novo broto, é legal a gente dar mais água, né? E logo que a gente começa a ver ela emitir as raízes, a gente entra com a adubação, né? E logo depois, nesse período da adubação, é claro que não é um período de 3 meses, né? É uma coisa que leva um ano, basicamente, para chegar na primavera, ela dá a primeira floração. Então a gente tem que entender que nesse período que a gente está fazendo essa adubação, essa rega, né, na planta, a gente precisa seguir um calendário para que não faça por demais e nem por de menos, né? Então toda plantinha tem esse estágio, né, de ciclo, né? Então ela cumpre esse ciclo todos os anos, pessoal. Agora eu vou falar sobre as folhagens, o ciclo de vida das folhagens. E aí, gente, para falar desse ciclo de vida, eu quero especificar que eu quero falar das folhagens de rizoma, tá? Essas folhagens que tem uma espécie de batatinha, ou, como no caso das samambaias, se assemelha muito mais com um rabo peludo de algum animal, sabe? Como de macaco ou de gato. É um rizoma bem peludinho, né? E vai se estendendo, que é o caso das amazonas, né? Então vamos falar aqui como funciona o ciclo de vida dessas plantas. Eles são divididos em 2 etapas, que primavera, verão, outono e inverno. E esses 2 períodos muito distintos, eles funcionam do seguinte: primavera, verão, brotação, floração, né? E aí no verão, onde elas estão no auge, né, da beleza, porque elas estão cheias de folhas bonitas, né? E agora quando a gente entra no outono e inverno, em regiões como São Paulo, por exemplo, Paraná, elas desaparecem da terra, tá, gente? Isso porque aqui faz muito frio, né? Então as folhagens não estão preparadas para isso e, como modo de sobrevivência, elas entram em hibernação, né? E esse período de hibernação, diferente de que muitas pessoas pensam, não é um período onde você não pode fazer cortes, porque isso é muito comum a gente falar de suculentas, né? Já as folhagens de rizoma é o período perfeito para você fazer cortes. Por quê? Elas vão cicatrizar com facilidade, sem morrer, né? Por quê? Elas não estão absorvendo nutrientes, elas estão estacionadas. Não vai desenvolver raízes, não vai desenvolver folhas, elas realmente parecem que morreram, né? Então, se você quer fazer um corte de samambaia, um corte de folhagem, né, como Caladium, Alocasia, esse é o período ideal, porque você vai fazer o corte, elas não vão sentir tanto, tá bom? Você planta ali na terrinha, deixa ali, e quando começar a esquentar,
elas vão brotar. Então, lembrando, outono, inverno, período de corte, muda. Você pode fazer tudo o que você quiser com a planta, em questão de divisão, nesse período. O período que elas estão brotando não é ideal para você fazer isso. Por quê? Elas estão despertando. Se você fizer um corte, a planta vai sentir que algum animal está comendo ela e vai novamente entrar em dormência, tá, gente? Essas plantas não funcionam como as orquídeas, exemplo. As orquídeas é muito comum a gente fazer um corte, ela por algum motivo que sentiu que fez acontecer alguma coisa com elas, ou elas dão flores, ou elas dão brotações nas gemas de brotação dela, né? E aí você tem novas touceiras e tudo mais. Isso não funciona com as folhagens. Se elas sentirem que algum animal comeu elas, mordeu, quebrou, aconteceu alguma coisa, elas vão entrar novamente em dormência. Por isso que existem muitas pessoas que têm dificuldade com as alocásias. Porque as alocásias realmente no período de brotação, qualquer coisinha que ela sentir de errado, seja com a água, seja com o clima, ela desaparece da terra com muita facilidade. E mudas pequenas assim, gente, não possuem rizomas grandes, né? Então, obviamente, quando ela desaparece da terra, ela desaparece mesmo, né? É muito difícil você achar no jardim, por exemplo, um rizoma pequeno. Por isso que é ideal que mudas vocês plantem em vasos, porque elas não têm rizomas formados. Então, o perigo de você perder ela pelo jardim é muito grande. Eu falo isso por experiência própria. E bom, gente, esse é o ciclo de vida das folhagens e suculenta não. Folhagens e orquídeas, né? Que também são folhagens de certa forma. E essas dicas que eu estou dando para vocês aqui servem para qualquer outras plantas. Vocês precisam entender esse ciclo que elas formam durante o ano para que vocês consigam fazer mudas, determinar quanto tempo vocês vão regar elas, porque, por exemplo, essas folhas nós não regamos no frio, tá? Porque é irrelevante, elas não vão absorver a água, gente, não vão, tá? Até porque, se a gente parar pra pensar, muita gente fala que elas apodrecem com facilidade, com excesso de água e tudo mais. E isso eu concordo, se você não tiver um vaso muito drenável, né? Mas os caládios, né? Eles suportam um pouco mais de água, né? Porque existem algumas regiões do Brasil que quando chove, né? Nesse período de outono, inverno, a chuva é tão forte que ela alaga tudo. Então, por isso eles entram nessa dormência de não crescer raízes, de não crescer... Porque eles não querem sugar muita água, porque senão a batata estoura, né? Isso é muito comum de acontecer. E bom, gente, essas foram as dicas aqui. Dicas básicas para você aprender a dar um start na tua coleção. Eu acho que isso vai ajudar bastante, se você está começando, você começar a pesquisar, então, essas questões do ciclo da planta e, por isso, seguir à risca como fazer, então, essa adubação, a rega, o plantio. É muito ideal você saber fazer tudo isso durante esse período onde a planta está se desenvolvendo e cumprindo esse ciclo para que você não atrase ela. Se você cortar, por exemplo, uma orquídea na primavera, você não vai ter flores. Então é ideal você saber disso aí, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo.